Eu gostaria de poder dizer que eu vou fazer todo esse vlog de mar cerúleo na beira do mar, mas infelizmente não vai ser possível, tá? Vai ser só o começo mesmo. Vamos aproveitar que estamos na Bahia, vamos começar a ler Mar Cerúleo na beira d'água, tá? Nessa releitura, esse vlog de releitura, que estou fazendo 1 ano e alguns meses depois de ter lido a edição em inglês desse livro, que agora chegou aí pela Morro Branco, e foi Ramificação do Caminho Bookverso. Eu já voltei pro meu habitat natural, tá? Infelizmente, eu gostaria de estar na beira da praia novamente, mas já estou no meu habitat natural. A casa no Mar Cerúleo foi me acompanhar em Salvador, deu uma voltinha à beira-mar e agora está de volta à sua residência. Engraçado que eu peguei esse livro em São Paulo, daí eu trouxe pra Porto Alegre e levei pra Salvador e agora eu trouxe ele pra Porto Alegre de novo, tá? Vou abrir esse vlog com as considerações finais, já. Que é o seguinte, esse livro é perfeito, ele não tem nenhum defeito. Se você achou, foi porque você leu alguma coisa errada. E ninguém acima de Lucy. E é um quentinho no coração, é um abraço, é o que você precisa pra ser feliz, tá? A Casa no Mar Cerúleo. Nossa, né? Que alegria. Agora tô fazendo a releitura, então, na edição nacional que saiu pela Morro Branco, que foi a escolha aí de lançamentos da 5ª ramificação do Caminho Bookverso. Nesse momento, tô na página 120 do livro, tá? 120? Não, 133, tá? Eu estou, gente, no capítulo 9, tá? Que é a página 132. E assim, se eu tinha alguma expectativa pra esse livro, pra essa releitura, era me reencantar com essa história, tá? Porque fora isso, eu não tenho outra expectativa a não ser alegria, amor no coração e satisfação com essa história, tá? E acho que tá sendo uma experiência legal poder pegar esse livro pra ler em português, porque eu acho que o único outro livro que eu troquei o idioma dentro do Caminho Bookverso foi no caminho de favoritos que eu fiz com o Mar Sem Estrelas, né? Eu tinha lido ele 2 vezes em inglês e aí eu li ele em português, na ramificação passada. E agora que eu tô lendo, né, A Casa no Mar Cerúleo, que tinha sido previamente lida em inglês. E aí foi até engraçado, porque esse livro apareceu no desafio da primeira frase, e demorou 3 frases até eu sacar que era A Casa no Mar Cerúleo, porque tem essa conversão mental aí que você tem que fazer. Ver as expressões, ver como tá sendo chamado os departamentos, os negócios em português, tem um apelo, sabe? Parece que traz mais perto ainda da gente essa narrativa. Mas vamos falar um pouquinho sobre a história agora, nesses 30 e poucos % que eu tô aqui. Essas 130 páginas que vão até o começo do capítulo 9, tá? Eu acho que é muito legal essa primeira apresentação que a gente tem com o Linus Baker, principalmente porque ele não é um personagem jovem, ele é um personagem mais velho, ele é um homem de 40 anos que vive uma vida sozinha, que divide a vida dele com a sua gata, que é a Calliope, que tem uma vida super regrada. E ele é um cara que acredita nas regras. Ele é um cara que faz o trabalho dele do início ao fim, que segue as regras, que não vive os imprevistos, que não foge da rotina, que não vai tentar a bola fora da curva. Ele vai fazer o arroz com feijão e ele acredita que ele tá fazendo a coisa certa. E a principal situação aqui, que já grita pra gente logo de cara, é que essa personalidade do Linus coloca ele numa situação onde ele não olha pros lados, né? Ele não consegue perceber o que tá acontecendo ao redor dele. Talvez não seja uma impressão inicial, assim, dentro da história, mas com certeza a partir do momento em que você começa a ter as primeiras interações dele com os personagens lá nesse orfanato que ele vai passar esse tempo, tá? Porque, caso você comece a assistir esse vídeo e não sabe sobre o que é a Casa no Mar Cerúleo, deixa eu explicar rapidamente. Esse nosso protagonista, ele é um assistente social, a gente tá num mundo aqui onde existem crianças com poderes mágicos, pessoas com poderes mágicos, e essas crianças depois rolou aqui uma certa separação, essas crianças, muitas delas ficaram órfãos, e elas são colocadas nesses orfanatos que não são necessariamente orfanatos, porque essas crianças nunca são adotadas. E existe essa organização, que é o Departamento de Juventude Mágica, o DEJUM, que fiscaliza esses locais. E fiscalizar esses locais é ver se
essas pessoas que cuidam desses locais basicamente estão mantendo essas crianças em segurança, mas também impedindo que elas usem os poderes delas, né? Querem incidentes aqui acontecendo. E o Linus Baker, ele é responsável por fiscalizar esses locais. Então, às vezes, ele diz que os locais não são bons e esses locais fecham. Mas aí a pergunta que, inclusive, é puxada aqui num certo momento da história, que manda fechar esses locais, sabe o que é feito com as crianças que estavam nesses locais? Você sabe o que acontece com a vida das crianças? Como muda isso? Né? Que é um aspecto que pro Linus não importa, porque esse não é o papel dele, esse é o papel de outra pessoa. Então ele não tá muito preocupado com isso, então ele vai em frente. E aí, por ele ser esse cara que segue as regras, que escreve os relatórios mais detalhados, né, por não deixar suas emoções se colocarem no caminho, ele é chamado pelos chefões desse departamento e é entregue pra ele uma missão ultra confidencial, que é uma missão de nível 4, que ele nunca interagiu antes, o máximo que ele tinha interagido tinha sido uma missão de nível 3, e ele é enviado pra passar um mês num orfanato que fica super isolado, que cuida de 6 crianças apenas, e a missão dele é, durante esses 30 dias, reportar o que está acontecendo lá para esses bambambãs aqui e no final avaliar se vale a pena manter ou não manter esse local e enfim, o que está acontecendo lá. Ele acha tudo muito estranho, é tudo muito confidencial, não pode falar, daí ele vai lá. E aí, quando ele chega nesse local, ele... E aí entregam uns arquivos para ele de perfis dessas crianças que são muito rasos, tá? E o primeiro perfil que ele entra em contato é o do Lucy. Quem é Lucy? Lucy é Lúcifer, filho do diabo, o precursor do apocalipse, o fim de tudo, tá? Só que Lucy é uma criança, tá? Lucy é uma criança de poucos anos que aprendeu um monte de falas prontas e que fica falando coisas absurdas, sendo a criança mais fofinha do mundo. Mas ele fica completamente atormentado, porque como assim o anticristo tá nesse local, entendeu? A pessoa que vai acabar com o mundo tá nesse local, que absurdo. Então ele já vai, tipo... né? E aí a gente conhece também a Thalia, que ela é uma gnomo. A gente tem o Theodore, que é um serpe. Existem muitos poucos desses no mundo. Tem o Sol, que ele é um transmorfo e ele é super assustado. Tem o Chauncey, que é uma bolha verde, que eles não sabem exatamente o que é. Tem a Fi, que é uma sprite. E tem o Lucy. E a gente também vai conhecer a senhorita Chapelwhite, que é a pessoa que estava lá já nessa ilha quando eles chegaram e que ajuda eles ali no rolê. Então essa ilha fica isolada, eles têm o mínimo possível de contato com a cidade, as pessoas não gostam dessas crianças com poderes, né? Não é à toa que elas estão sendo recolhidas nesses locais. Ele vai passar um mês lá. E ele levou a sua gata, a Calliope, tá? E, inclusive ele tem uma vizinha péssima. E o Linus é gay. E aí o livro vai se passar então com ele observando o que tá acontecendo aqui e vendo essas crianças assim. Eu gosto muito, um dos primeiros momentos que eu gosto muito é a reação dele quando ele lê sobre o Lúcifer. Eu acho que é um momento muito legal. Mas eu também gosto da personalidade do Linus, tá? Porque é aquele cara que ele é meio apático, mas ele é a pessoa que fala, ele é a pessoa que questiona, que pergunta, que não deixa que a outra pessoa fale em cima dele, sabe? Por mais que ele seja recolhido e que ele tenha essa coisa dele de, às vezes, estar muito assim com relação às coisas, ele é curioso. E ele quer receber as informações. Só que na cabeça dele tem certas informações que ele não precisa receber, né? Então ele tem uma personalidade muito interessante, que não é nem o do completo bobo, mas também não é daquele cara super esperto que tá pegando todas as nuances. Não, ele é aquele meio termo de tipo, tá, o que eu tô fazendo aqui? O que tá efetivamente acontecendo? Esse não é o meu trabalho? Ou será que isso é o meu trabalho agora? Então eu gosto bastante da personalidade dele e gosto bastante que a gente tem aqui um protagonista já na casa dos seus 40 anos que traz uma outra visão, assim, de uma vida que ele já construiu essa carreira, é algo que ele pensa que ele vai fazer pro resto da vida. Em vários momentos perguntam pra ele... por que ele não evoluiu, né, na carreira dele. Então ele se questiona e ao mesmo tempo ele não sabe muito bem algumas respostas das coisas, né. Então ele chegou na ilha, né, tudo muito... A cena que ele vê o mar pela primeira vez também é muito legal, assim, porque ele, por ser uma pessoa assim, ele também fica isolado ali, vive uma rotina. Envolve ele trabalhar e voltar pra casa, ele trabalhar e voltar pra casa, então ele não conhecia o mar, é a primeira interação dele com o mar. E a gente também é apresentado ao gestor, né, desse local,
que é um personagem muito interessante e que já chama a atenção também do Linus aqui como alguém misterioso, que ele precisa entender melhor o que tá acontecendo, o que ele representa e tal. Eu acho sensacional todas as primeiras interações que ele tem com cada um deles, das crianças, porque são muito genuínas e a maioria deles, eu acho que só com exceção... às vezes a Copperwhite tá junto, mas é muito genuína porque é muito individual, sabe? E cada um deles vai reagir diferente. O fato, por exemplo, do botão que ele dá pro Theodore, acho muito legal. O Sol também é um personagem que ele tem muito pra mostrar pra gente ao longo da história. A Thalia é uma personagem reativa, então ela tá sempre questionando, ela não gosta de ouvir as coisas tortas, ela lê nas entrelinhas, ela lê acima do que deveria ser lido, né? A Fi também, que já fica tipo, como assim? E o Chauncey, que é muito engraçado, né? Porque ele quer trabalhar num hotel. Então, todos eles são muito diferentes entre si, as interações são muito genuínas. Linus, ele presta atenção neles. Que esse também é um outro... Eu acho que é um dos outros traços dessa história que faz essa história tão especial. A gente não tá falando de um personagem que vai passar, que tem descaso com as crianças que ele avalia. Não, ele não tem descaso. Ele só nunca parou pra pensar que talvez ele deveria entender, perceber ou raciocinar em cima do que acontece no pós do trabalho dele, né? Porque ele realmente se importa com as crianças. E isso dá uma aura pra essa história que é muito legal. E eu acho que ajuda a costurar, assim, todas as coisas, tá? Então ele já escreveu aqui o primeiro relatório dele, onde ele basicamente reclama que ele não recebeu todas as informações, que ele fala que ele viu as crianças correndo livres. A Chapelwhite levou ele pra dar uma voltinha ali, né? E falou exatamente sobre isso, sobre como cada um deles... como eles pertencem àquele local, de como aquele local faz bem pra eles, de como ele talvez devesse parar pra pensar um pouco sobre as coisas ao redor dele, não só sobre o que ele tá acostumado. E agora, né, nesse 9º capítulo, ele vai ter que ter uma interaçãozinha com o Lucy. Ele tá se escondendo do Lucy aqui. Ele tá se escondendo do Lucy. E é muito legal essas interações que ele vai ter com o Lucy daqui pra frente. Eu acho que de todos eles, o Lucy especialmente, porque ele é a figura mais forte, eu acho que a gente vê ele ver, né, o Linus ver o desabrochar do sol é muito legal. E também a relação com o Theodore, sabe? Do quanto aquela coisa que ele ganhou, que ele recebeu, se torna precioso pra ele. Isso vai... Obviamente que os outros personagens também têm boas interações, mas eu acho que os outros personagens geram boas interações por outros motivos. Mas os personagens que às vezes, nesse primeiro momento, abrem mais os olhos no emocional do Linus Baker, são esses 3, tá? Então, por enquanto, a releitura está sendo tudo que deveria ser, tá? É uma leitura super fluida, uma narrativa gostosa de você ler. Tem esses jumps de coisas acontecendo, as interações com as crianças são muito boas. No meio disso a gente vai ter esses relatórios que estão sendo enviados e a gente vai acompanhando o beabá do que tá rolando aqui. A ideia, tá, gente? Na verdade, a gente já terminar esse livro amanhã, então eu vou ler mais um pouquinho dele hoje. E amanhã eu vou focar bastante nessa leitura pra eu terminar, porque eu tenho que fazer outras leituras, inclusive a outra do Caminho Bookverso, que é a Parábola do Semeador, dessa ramificação, tá? Então é isso, mas por enquanto apenas amor, alegria, satisfação. A tradução desse livro aqui, Pelo Amor Branco, é da Lígia Azevedo, inclusive tá super bonito. Eu colei aqui minha folhinha pra eu ir anotando as coisas, ó. Como ficou a folha de guarda. Super bonitinho. E ó, a abertura do capítulo também. Quando a gente falou, eu acho que foi prévio do momento em que o Linus foi conhecer o quarto do Lucy e presenciar uma aula, né? E eu adoro que ele vai no quarto do Lucy e aí o Lucy mostra pra ele os discos, né? Porque o Lucy adora música. E aí eles compartilham vários artistas que ambos gostam. E a criança é um negócio muito doido, né? Porque as coisas que fixa na cabeça deles, né? E pro Lucy fixa o fato de que tem vários cantores que já morreram. E aí ele fica falando que o Linus também gosta de gente morta. Tudo, absolutamente tudo. Tudo. Esse capítulo eu dou tanta risada, Porque esse, junto com outros tantos capítulos, como por exemplo, o capítulo que o Sal leva o Linus pra conhecer o quarto dele. Como o momento que o Theodore se despede. O momento que eles vão
eles vão na cidade. Todos esses momentos são momentos que vão derretendo o nosso coração, sabe? Vão derretendo o nosso coração. Ele já vinha percebendo, né, muito sobre esse personagem, mas é muito mais a partir daqui que ele passa ele passa a perder muito do medo que ele tem do Lucy, né? Porque ele percebe que é só uma criança que gosta de música, uma criança que tem aranhas na cabeça, sabe? Pra mim, pelo menos, ele representa uma quebra na visão que o Linus tem desse personagem, né? Que é um personagem tão querido. E depois desse capítulo, a gente também tem eles indo na expedição, né? Que é a em que o Lucy, inclusive, é o líder, né? E aí rola só aquela coisa, dos canibais e não sei o quê. E o Linus tenta ajudar eles, né? Porque o Arthur acaba se separando e tal. E também é o momento em que a Zoe recebe ele, né? Tipo, na casa dela. Então, eu acho que esse talvez seja o momento em que ele percebe realmente que todas aquelas crianças são muito gentis e muito queridas e muito crianças, sabe? Que tem a imaginação solta, que tem personalidades distintas, mas que tudo isso vem dessa sensação de que cada uma delas é diferente uma da outra. Inclusive, olha aqui, hein? Olha aqui! Eu botei aquele negocinho pra vocês me ajudarem a dizer que personagem que eu era, que vibe de personagem eu era, e vocês me disseram que eu sou a Thalia. Que eu sou a Thalia, porque eu sou ranzinza. E talvez eu deva concordar. Especialmente porque eu lendo o livro e pensando, né, que ela fica, tá, então vou realmente preciso de uma pá pra cavar seu túmulo. Ai, é muito bom. Essa cena também é muito legal, mas eu acho que ela é uma cena até mais... Ela é um episódio, né, dentro da história. Ela é um episódio dentro da história que representa muitas coisas. Também é uma quebra porque o Linus começa se sentindo muito idiota, né, porque ele tá tendo que vestir uma roupa. E eu acho que vale a pena a gente falar aqui sobre o fato de ele ficar o tempo inteiro comentando sobre o corpo dele, né, de ele achar que ele tá gordo, dele comer menos porque ele acha que ele tem que fazer dieta. E das crianças responderem isso de uma forma de... Eles falaram, mas eu também sou rechonchuda. Mas... Como assim? É porque você tem mais carne? Ou, não sei o quê. Então, assim, cada um deles interage com esses comentários do Linus de uma forma, né? E, por exemplo, o Arthur, ele reage muito mais com interjeições e olhares e situações do que ele interage com palavras, enquanto as crianças são muito mais reativas, porque tá no espírito delas comentar, né? Por exemplo... A Thalia se identifica e fala, mas peraí, eu também sou rechonchuda, né? Então o que tem de errado nisso? Então, mas é um aspecto que dá pra ver que, de certa forma, tá sempre presente, dá uma incomodada no Linus, e ele vai comentando isso durante a narrativa, então acho que é importante pontuar aqui. Aí a gente tem outras duas coisas aqui antes deles irem pra cidade, né? Eu acho que a primeira coisa é a hora que o Arthur vai dar o presente, né, do Lucy para o Linus. O Linus ainda não se tocou que ele tá meio apaixonado, né, pelo Arthur. E o Arthur tá dando muita atenção pro Linus também, né? E a gente percebe que tem um certo histórico ali de acontecimentos também, da parte do Arthur, né, com coisas que ele já foi soltando, assim, que aconteceram com ele, enfim, de outras pessoas, ou de outra pessoa especificamente. E eles têm uma conversa bem honesta, assim, bem íntima até. Eu não sei se honesta é a palavra certa, levando em consideração que tem coisas escondidas aqui, né? Especialmente no que diz respeito ao final dessa cena, né? Que um clarão alaranjado na janela. Mas é uma conversa legal e eu acho que é uma conversa importante pra setar essa... É uma complexidade, mas ao mesmo tempo é uma relação que precisa de compreensão de ambos os lados, porque eles são personagens muito diferentes, sabe? O Linus e o Arthur, eles passaram por coisas diferentes, eles vêm de backgrounds diferentes, mas eles estão ali meio que unidos por uma mesma coisa, que é o bem-estar daquelas crianças. Mesmo que cada um deles enxergue essa missão de uma forma diferente, né? O Arthur acha que o Linus tem que ser muito mais atentivo ao que ele tá fazendo, que ele não sabe o que acontece, que ele só segue as regras. E o Arthur sabe que essas regras nem sempre são boas regras, ou são regras que atendem o benefício dessas crianças, né? Que são regras, como ele mesmo fala, são regras para pessoas com magia, feitas por pessoas que não têm magia, né? Então, como é que essas regras são justas? Não tem como elas serem, né? Não é assim que as coisas funcionam. A gente tem que rever isso. E o Arthur
E o Linus, ele fica muito pateta nesse sentido, né? Porque ele fica, mas como assim? Mas é verdade isso? Né? Então, eu acho que eu comentei, ou não lembro se eu comentei no último take, que essa personalidade do Linus é uma das coisas que eu mais gosto nele, assim. Porque às vezes ele é curioso e confrontativo, mas para outras coisas ele é completamente... como é que eu vou dizer assim? Ele acreditou numa coisa a vida inteira que ele fica tipo, não. E a gente tem muito disso na nossa vida, sabe? Se a gente for parar pra pensar, tem sempre aquela coisa doida que a gente acredita de pé junto que é verdade, porque a gente ouve desde que a gente é criança. E chega um momento da vida da gente que a gente descobre que não é bem assim. E aqui na história, nada mais é do que são regras que foram impostas por pessoas que não tinham parâmetro pra falar aquilo, sabe? Então, essas coisas aqui nessa história é apresentada de uma forma mais lúdica e bonitinha, elas estão muito mais intrínsecas no nosso diálogo, no nosso dia a dia do que a gente imagina, tá? E isso é muito, muito, muito bizarro, muito complexo, assim, sabe? Se a gente for parar pra pensar. E o Linus é meio assim, né? Ele não questiona o parâmetro, ele repete o parâmetro, ele questiona as coisas que estão na frente dele, né? Apenas. A gente tem o Lucy passando por aquele pesadelo, né? Eu acho que é muito bonitinho ver o quanto eles se protegem, sabe? Do quanto eles estão sempre, não, mas olha, o Lucy ele não faz porque ele quer e tal, ele não machuca a gente. Eles ficam se protegendo porque eles entendem que eles podem ser separados, né? E isso dá uma dor no coração. E eu acho que isso, a gente já tem um reflexo disso num primeiro momento da história, né? Que é quando ele tá visitando aquela menina que acabou reagindo contra um outro colega. E aí no final ele acaba vendo os dois conversando no refeitório, né? Na cozinha. E aí ele vê que os dois são super amigos e super juntos e que, tipo, aquele evento não significou nada, né? Então, essa coisa de, tipo, eles ficarem justificando que em nenhum momento o Lucy fez aquilo por mal, que é por causa das aranhas na cabeça dele, que ele é um bom menino. E aí o Linus acaba tendo um papel, né, de ajudar a consolar o Lucy. E é uma cena muito bonitinha, né? Porque ele fala eles quebrou os discos, né? Ele fala, ai, não, mas a gente vamos na cidade, né? E aí é o momento que o Arthur acaba concordando, então, de levar eles na cidade, né? Porque tinha sido uma sugestão. Eu até tava. Quando começou o livro, né? E aí falava sobre, tipo, eles não saírem e tal. Eu fiquei pensando, não, mas tem um momento que é muito bom que é eles indo na cidade, né? O que catalisa isso mesmo? Eu tinha me esquecido que tinha sido essa coisa do Linus achar que eles ficam muito isolados e que por isso eles precisam ir pra cidade e que tudo acaba se concretizando por causa dessa situação com o Lucy. E aí a aventura deles na cidade é sensacional, porque eles são separados em duplas. A Thalia e o Lucy ficam com o Linus. Nota 10. Aí tem a Thalia chegando na loja lá da... Como é que é o nome dela? Da Ellen, né? Pra comprar coisas pro jardim. A Ellen também é a prefeita, que acaba virando uma personagem, uma aliada deles aqui dentro da história. E aí o Linus pagando as coisas pra ela e depois eles indo na loja lá de discos e o menino tentando exorcizar o Lucy e o Lucy reagindo. Gera uma consequência aqui dentro da história, né? Que ele reage e aí as pessoas começam a ficar revoltadas e depois tem toda a cena também lá no sorvete. E aqui eu acho que é um exemplo muito triste do quanto... uma analogia ao quanto as pessoas reagem ao diferente com hostilidade, sabe? Independente... As crianças estão aqui porque são os personagens da história, mas eu acho que pode ser muitas coisas, sabe? Do quanto aquilo que não é o que você acha que é normal pra você... te gera uma estranheza a ponto de você reagir perdendo a sua humanidade, sabe? Mas as crianças também, de certa forma, mantêm uma certa... reagem até melhor, né? Com exceção do Sal, coitadinho, que acaba se assustando, né? Mas aí eles também têm uma conversa muito boa, né? Que é falando, tipo, não tem problema você se assustar e virar o Lulu da Palmeranha? Como é que é? Eu não sei falar o nome. Pomeronha? Não sei. O cachorro lá. Tipo assim, não tem problema você se assustar e reagir ao seu susto. Isso é uma reação natural. O importante é você saber que você tem que voltar pra sua forma, sabe? Que você não pode deixar isso controlar. Então, nossa, tem várias mensagenzinhas, assim, que estão
nos pequenos detalhes, sabe? Nas pequenas conversas que eles têm com essas crianças que acabam conversando tanto com a gente, sabe? Tipo, sim, a gente tem direito de ficar assustado com as coisas, mas essas coisas que nos assustam não pode condenar nossa existência, sabe? A gente não poder reagir mais às coisas. Então tem tanta coisa aqui que vai tão além do que só uma conversa com uma criança, sabe? E eu acho que especialmente isso reflete depois a hora que o Sol convida ele pro quarto, e aí ele conta, né, o quanto ele foi maltratado, né, do quanto tratavam ele mal, e do quanto teve um momento em que ele reagiu, né, de que ele escreve, e aí depois eu acho que é uma conversa muito bonita que eles têm, depois ver que essa conversa repercutiu pro Sol estar escrevendo de forma menos tímida, né, de se abrir para escrever e mostrar algo que é tão intenso dele, sabe? Então, é isso. Eu já andei um pouquinho mais na história, mas eu não tenho tempo agora pra sentar e andar mais. Eu tô no último ato do livro, na verdade, então eu vou deixar pra conversar essas partes com vocês no próximo take, que é um próximo take bem focado no Arthur, né? Nesse personagem enigmático aí que faz coisas para revelar do que parecia em um primeiro momento. Então a gente conversa no próximo take sobre essa parte, que eu vou ter finalizado a Casa do Marcerulli, e a gente conversa sobre toda a parte final aí, mas especialmente esse ato do Arthur, que é o ato final do livro. É muito interessante porque eu também já tinha me esquecido um pouco do quanto tem de livro depois que ele volta, né? O Linus. Então ainda tem bastante coisa pra gente conversar. Mas esse meio do livro, eu considero que ele é um desabrochar, assim, porque essas crianças estão ao redor dele mostrando que tem muito mais pra ele ver e aprender nesse mundo, e tem muito amor pra ele receber, e muitas coisas pra ele mudar de perspectiva ao longo do caminho do que ele tá acostumado a se deixar receber, a se deixar interpretar, a se deixar perceber ao longo do caminho, sabe? Essa que vos fala terminou de ler A Casa no Marcerulho. Gente, não parece que vai dar tudo errado no final desse livro e de repente dá tudo certo. Sabe que a partir do momento em que o Linus vai embora, ele decide ir embora, o meu coração se quebrou em 1000 pedacinhos. E eu ficava, meu Deus do céu, ele precisa voltar, meu Deus do céu, ele precisa voltar, meu Deus do céu, ele precisa voltar. E aí, a hora que ele tem o confronto lá com o alto escalão, eu fiquei, meu Deus do céu, eles vão mandar tacar fogo lá naquela casa, pelo amor de Deus, as crianças. Gente, sério. Muito engraçado, porque eu acho que essa sensação passa por muitas pessoas, assim, porque eu vi muita gente falando, Tami, pelo amor de Deus, me diz que esse livro termina com um final feliz, porque chegou um ponto que a gente nem acredita que o livro vai terminar em final feliz. Tá? Então, vamos lá. Eu acho que até o último momento que eu conversei com vocês, o Linus ainda não tinha descoberto que o Arthur, na verdade, é uma dessas crianças mágicas aí que cresceu nesses orfanatos. E a história do Arthur é tristíssima, né? De que ele ficou preso lá, de que o cara batia nele. Ele é uma fênix raríssima. E que engraçado, eu tô lendo Octavia Butler, né? Estou lendo Octavia Butler, que é o outro livro do Caminho Bookverso, né? E eu acabei de cruzar por Para ressurgir das próprias cinzas, uma fênix deve primeiro queimar. Isso tem acontecido de forma muito interessante nos livros do Caminho Bookverso, que tem sempre uma coisa que acaba cruzando as duas histórias. Tipo assim, não tem nada como uma coisa ter mais nada a ver com a outra do que esses dois livros aqui. Mas só queria pontuar, porque eu tava lendo hoje e eu fiquei, gente, de novo, porque eu achei que não ia conseguir acontecer dessa vez. Mas enfim, eu tinha cruzado pelo porão lá antes, né? O alto escalão manda então a ficha do Arthur e manda a chave, como se isso fosse esclarecer tudo, porque basicamente é isso que acontece na cabeça das pessoas que têm preconceito, né? Se você... O fato de você ser aquilo vai dizer tudo sobre você, independente da pessoa que você é, né? Que é o que é pré-estabelecido aqui com muitas dessas crianças, né? Ou todas essas crianças. E aí ele então entra lá, e aí o Arthur chega e conta pra ele a história. E é um trecho tristíssimo, porque é muito horrível pensar em todas as coisas que foram feitas, né? E assim, a gente tá falando de um contexto aqui de... Como é que eu vou dizer assim? De crianças mágicas, tá, gente? Mas existem muitos orfanatos por aí, existem muitos lares pra cuidar de criança. E não só de criança, eu acho que essa analogia aqui dos maus tratos, do abandono, do descaso, ele serve tanto pra criança quanto ele serve também pra idoso.
A gente ouve falar barbaridades de coisas que aconteceram. Às vezes a gente vê essas denúncias de creche, de locais que são para ser tipo ambientes escolares, onde crianças são maltratadas. E o que pega às vezes é uma câmera que alguém vê alguma coisa, é uma denúncia aqui e ali. Então essas coisas existem no nosso mundo muito mais próximo da gente e a gente nem precisa entrar num universo mágico, né? Aqui o TJ Klune faz isso muito bem dentro dessa situação e causa um desconforto muito grande, assim, pensar sobre isso, né? E acaba sendo, assim, se tinha uma gota d'água que faltava pro Linus perceber o quanto esse sistema é quebrado e do quanto se precisa de mudança. Era isso, sabe? É ele ter visto... Porque a figura do Arthur representa algo que ele nunca tinha visto, que é o futuro de uma daquelas crianças, sabe? E do que pode ser, e do fato que, de certa forma, ele é mantido ali meio como refém de algo que aconteceu, sendo esse experimento, né, que é o grande rolê todo, ele seria capaz, enquanto, né, defeituoso por ser uma fênix, conduzir aquele local com essas crianças que são todas perigosíssimas também. São só crianças, né? Esse diálogo, ele é muito interessante e o Arthur pede pra ele ficar, né? Só que o Linus... Eu super entendo o Linus partir, eu acho que é muito importante ele partir, eu acho que o resultado que vem de ele partir é essencial pro fluxo da história. A conversa de ele batendo de frente com o alto escalão, o fato de ele roubar os arquivos das crianças, o fato dele fazer denúncia, tudo isso quebra um pouco esse sistema que estava colocado aqui para ajudar a mudar essa situação, tá? Então ele precisava ter feito isso e talvez se ele tivesse feito isso sabendo que ele ia voltar ou com essa promessa de voltar, ele não teria feito da mesma forma, ele não teria tido tanta coragem, ele não teria conseguido ter força de enfrentar com medo das consequências, sabe? Então eu acho que o beabá da gente ver ele indo embora, da gente achar que ele deixou aquilo pra trás, depois ele chegar e confrontar aqueles caras batendo de frente de uma forma que a gente viu ele engatinhando em fazer em outras situações, mas não da forma explosiva que ele faz quando ele vai contestar, né, o alto escalão. Então é uma cena muito legal, porque é como se ele, naquele momento, ele fosse uma fênix queimando, sabe? O Linus fosse uma fênix queimando. Então é uma sensação muito legal. E aí ele volta, né? Pega a Calliope e volta pra casa. E eu adoro a hora que ele dá uns coices na vizinha dele, que é insuportável aquela mulher. Ele dá uns coices na vizinha e vai, assim, tipo, ai, não tô indo, é isso, foda-se, vou lá. E aí ele volta pé por pé, ele encontra a prefeita fala, você voltou, né? Voltou. E eles falam muito... No livro tem vários momentos que falam sobre estourar a bolha, né? Estourar a bolha, estourar a bolha. E aí as crianças confabulando, a Thalia que começa a chorar. E aí a gente descobre que o Arthur pediu, né, a guarda das crianças também. Eles estão pretendendo se casar e assumir as crianças e efetivamente adotar as crianças, né? Porque uma coisa que ele levanta aqui é que esses locais não são orfanatos. Eles são lares, porque ninguém efetivamente vai nesses lugares pra adotar. Essas crianças são rejeitadas porque elas são mágicas, né? Elas não existe nenhuma real movimentação social aqui pra essas crianças serem adotadas. Então são lares pra elas viverem, não locais pra elas serem adotadas, né? E essa mudança também é interessante. Então eu acho que o final desse livro, ele faz o beabá bem do jeito que precisa fazer pra gerar na gente essa tensão de tipo, vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado, como assim? E por mais que a gente pense que vai dar certo, tipo assim, ah não, ele vai conseguir confrontar, mas você quer que ele volte, você quer que ele viva essa relação, você quer que ele tenha um contato com essas crianças, sabe? Você quer que o Linus passe por isso. Então, você torce pra ele, você torce pro Arthur e você torce pelas crianças que se apegaram pra ele também. Então isso é muito importante, tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui da minha ficha de leitura que eu não comentei com vocês. Ah, tem uma cena muito legal, que é a cena do Linus colocando Lucy pra dormir pela última vez, que ele acaba revelando que ele sabe sobre o Arthur, né? E aí ele fala sobre o futuro e tal. O fato dele botar a foto em cima da mesa e, tipo, foda-se os deméritos, ele vai receber os deméritos, porque é especial pra ele aquela lembrança. Eu tinha me esquecido que o livro terminava com eles
se preparando pra receber uma nova criança. Eu tinha esquecido disso. Foi uma coisa que ficou, como é que eu vou dizer assim, que ficou latejando na minha mente, sabe? Eles vão adotar as crianças que estão lá, mas e as novas crianças que chegarem? O que vai acontecer? Eles vão tentar adotar todas essas crianças? E aí eu acho que uma outra cena bem legal é a hora que rola o confronto na cidade, né? Que as pessoas vão tipo, ai, vão invadir a ilha. E eu gosto muito da hora que, tipo, eles perguntam pra cidade, tipo assim, tá, vocês vão na ilha e vocês vão fazer o quê? Vocês vão matar as crianças? O que vocês vão fazer quando vocês entrarem na ilha? Sabe? Qual é a atitude de vocês aqui que vocês estão com essa selvageria? Sabe? O que tá acontecendo? O Arthur vira fênix, abre as asas e parará, e aí fica todo mundo... Mas assim, gente, que experiência gostosinha voltar pra esse livro, ter lido ele agora em português e ter reencontrado esses personagens. Eu marquei um monte de coisa aqui do lado, como dá pra ver. Eu acho que tá mais marcado esse do que eu marquei a minha edição em inglês desse livro. Que especial ver que as pessoas estão se apaixonando, né, por essa história. Por exemplo, agora, o momento que eu tô gravando essa finalização desse vlog, a gente ainda não passou pela discussão do Caminho Bookverso. Mas eu tô vendo as pessoas me marcar, eu tô vendo as pessoas comentar que amaram o livro, que virou um queridinho deles, que foi 5 estrelas, que aqueceu o coração, que também foi um abraço, sabe? E isso é muito especial, porque é exatamente isso que esse livro eu acho que é pra isso que ele serve. Eu queria endereçar uma coisa no final desse vlog, tá? Porque é um assunto que eu acho bem importante, bem complicado, e eu só vejo ele sendo falado de forma estranha. Logo depois que esse livro lançou lá fora, algumas pessoas falaram, tá? Trouxeram um tom de denúncia, tá? Que o TJ Klune tinha errado gravemente em fazer esse livro, porque ele estava se baseando no que tinha acontecido com as crianças indígenas, tá? Que, inclusive, deixa eu ver aqui, porque eu li um outro livro que mencionou isso, tá? Que foi esse aqui da Procurando Jane, 60 Scoop, quando o governo canadense separou de modo sistemático crianças indígenas de suas famílias. Elas foram colocadas em orfanatos e adotadas por pessoas não indígenas ou enviadas para instituições sob o pretexto de serem educadas, quando na verdade eram abusadas e em muitos casos até mortas, tá? Isso aconteceu com crianças indígenas no Canadá. Rolou esse movimento, inclusive quando esse livro foi anunciado aqui no Brasil, algumas pessoas comentaram. Recentemente eu vi a galera, tipo, algumas pessoas no Twitter falando: ai, você viu a polêmica com o rolê das crianças, ser baseado no rolê das crianças indígenas. E assim, gente, quando eu li sobre essa polêmica, eu fiquei assim, tipo, quê? Porque eu tinha uma visão dessa situação que era muito diferente do que o livro apresenta, tá? E eu acho que, independente de se ele fosse inspirado de alguma forma nessa situação, o livro não usa isso de forma negativa, pejorativa em nenhum momento, tá? Muito pelo contrário. Ele transforma algo que poderia ser extremamente traumático e problemático para essas crianças em uma verdadeira declaração de amor e de companheirismo e de aceitar o outro como ele e de abrir o seu coração e os seus olhos para o que está ao seu redor. O livro só tem mensagens positivas. Então, como que isso virou uma conversão negativa de algo? Então, independente dessa polêmica ter rolado e do TJ Klune, inclusive, ter falado, ter se pronunciado. E aí agora, com o lançamento desse livro no Brasil, e eu voltei a ouvir algumas coisas a respeito, eu até fui conversar com a Maíra, do All About the Book, que é indígena, que pesquisa muito sobre isso, que se manifesta sobre esses reflexos na literatura, e que leu A Casa do Marcerulho e amou, né? E aí eu fui, mãe, me dá o teu ponto de vista, porque eu sou discordante disso, mas eu não tenho lugar de fala, talvez, para ter uma visão mais próxima do assunto. E a Mai comentou também que ela não tinha entendido muito bem essa situação. É claro que existe, talvez, a linha tênue aqui, seja o fato de que essas crianças estão nesses locais, porém, muito do que dá pra entender da história, elas são entregues, né? As crianças indígenas, elas eram roubadas, né? Aqui as crianças não são adotadas de verdade ou não são nem vendidas, elas são abandonadas nesses locais. Então talvez a única linha que conecte realmente uma coisa com a outra é o fato de que
se tenta apagar quem elas são nesses locais, né? Que era o que a Igreja Católica tentava, né? A religião tentava fazer com as crianças indígenas. E aqui vem essa representação no fato de que é para elas não usarem os poderes dela. Eu posso estar errada? Posso. De tudo que eu li até o momento, nada me fez ter uma opinião diferente dessa que eu tenho agora. E quando acontece treta com os meus autores, vocês sabem que eu falo, sou uma pessoa que ignoro isso, eu comento a respeito e eu vou tentar entender de onde é que saiu. Esse livro tem uma mensagem extremamente positiva, de esperança, de amor, de carinho, no que ele ter se inspirado nisso causa mal. E aí isso me pega pensando numa outra situação. A gente tem tantos contextos fantásticos que são baseados na escravidão, a gente tem tantos contextos fantásticos que em algum momento aconteceu um genocídio na história. Qual é a diferença de uma história baseada naquilo e uma história baseada nisso? E onde é que tá essa linha, sabe? Onde é que tá aí? Onde é que é irresponsável? Onde é que é responsável e onde é que é irresponsável? Sabe? Nessa linha de inspiração. Uma coisa é você usar o retrato para criar um estereótipo. Outra coisa é você basear num evento histórico. Tá? E você usar isso pra ser uma base porque já foi algo que aconteceu, tá? Então eu acho que tem muitas vias pra essa moeda, tem muitas coisas aqui pra serem trabalhadas e eu não acho que as pessoas abordaram essa situação da forma como deveriam. Então o meu posicionamento com relação à Casa no Marcerulho não mudou. Eu acho que esse livro é muito especial, acho que essa história é muito bonita. Não concordo com a forma como as pessoas visualizaram, abordaram esse assunto. Acho que não conecta uma coisa com a outra. Porque eu não consigo ver nada maldoso ou negativo na história que o T.J. Klune apresentou. E se não existe nada maldoso e negativo em A Casa no Marcerulho, além da representação vilanesca do outro lado, que é o lado opressor, como isso pode ter um reflexo negativo possível acontecimento histórico? Não é isso, essa é a minha posição. Pode ser que no futuro eu mude de ideia, mas se isso acontecer, eu vou conversar com vocês a respeito desse assunto, tá? Mas eu espero que todos vocês tenham tido uma leitura excepcional de A Casa no Marcerulho. Espero que tenha sido quentinho no coração pra vocês, como foi esse livro é pra mim, tá? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. Me conta aqui embaixo nos comentários o que você achou, se você já leu, tá? Se participou do Caminho Bookverse também, tá? Vou deixar o link também de compra, caso você ainda não tenha adquirido o seu, mesmo que você tenha passado por esse vídeo que é cheio de spoilers, né? Vai saber o que passa na mente, tá? Deixa seu joinha aqui embaixo pra ajudar na divulgação, se inscreve no canal se você é novo por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.